História narrada por Yandex. Zen. Histórias da vida é interpretada por Tatiana Orlando. Lia estava sentada numa mesinha de um café com sua amiga, conversando sobre o casamento que se aproximava. E depois, vamos todos juntos pro restaurante, concluiu a feliz Daniela. O que você acha? Acho que está tudo perfeito, sorriu Lia. O importante é não se preocupar com nada. Isso é impossível, riu a moça. Minha cabeça já está a mil, com tantos pensamentos. Imagino, mas é o melhor dia da sua vida. Vocês planejaram tudo, os convidados estão confirmados, a organização está impecável. Apenas relaxe e aproveite a felicidade. Quero ver quando for a sua vez de casar, brincou Daniela. Como você não vai ficar nervosa? Nervosismo não é o que está acontecendo com você agora, respondeu Lia com um sorriso. Você está em pânico total. As amigas continuaram a conversa leve, trocando brincadeiras. Mas Lia ficou pensativa. Ela tinha 25 anos, mas nunca tinha pensado em casamento. Ela teve 2 namorados com quem namorou por um bom tempo, mas não se via casada com nenhum deles. Seu primeiro namorado gostava demais de sair. Para ele, passar uma noite em casa era simplesmente perder tempo. Ele sofria e ficava entediado. Lia, por outro lado, não gostava de festas, boates e grupos barulhentos. Por isso, o casal percebeu que eram muito diferentes. Os jovens terminaram. O segundo namorado, com quem Lia começou a sair alguns anos após o término com o primeiro, no início a agradava em tudo, mas, com o tempo, ela descobriu que não era a única. Ele saía com várias garotas ao mesmo tempo. Depois disso, Lia o deixou imediatamente. E desde então estava sozinha. Ela queria encontrar alguém com quem se sentisse tranquila e confortável, que estivesse com ela na alegria e na tristeza, que não mentisse para ela, mas que cuidasse e a protegesse. Mas Lia ainda não tinha encontrado alguém assim e já começava a se preocupar. Ela ainda era jovem, mas os anos passavam. O relógio biológico não parava e ela não tinha um homem. Lia suspirou sem querer. Não suspire, sorriu Daniela. Sua hora vai chegar. E a amiga estava certa. Quando a parte oficial do casamento terminou e os convidados animados se reuniram no restaurante, Lia sentou-se à mesa com suas amigas. A festa estava no auge. Os convidados dançavam e participavam das brincadeiras organizadas pelo cerimonialista. Apenas Lia estava sentada discretamente à mesa porque não gostava de participar de tais diversões, mas gostava de observar o que acontecia. Logo, a moça percebeu que não era a única a se manter afastada da alegria geral. Numa mesa próxima, estava sentado um rapaz que claramente se sentia desconfortável naquela festa. Lia o observou melhor. Mais velho que ela, com um corpo robusto, ele claramente não frequentava a academia e não cuidava da forma física. Sua aparência não tinha nada de especial. Não se podia chamar Lô de galã, mas era bastante simpático. Lia continuou a observar o rapaz e percebeu que ele era bastante calmo, não gostava de festas e agitação porque, assim como ela, passava o tempo todo sentado à mesa, longe da diversão geral. Além disso, a moça notou que o rapaz quase não bebia álcool, o que também era um ótimo sinal. Sentada aí? Entediada? Uma voz ofegante soou de repente, e a noiva sentou-se ao lado de Lia. Não estou nem um pouco entediada, sorriu a moça. Dani, quem é aquele rapaz sentado sozinho ali na mesa? Daniela seguiu o olhar da amiga e bufou. É um dos amigos ou colegas do meu marido, respondeu a moça. Por que você está perguntando? Lia sorriu. E Daniela ofegou. Nem pensei nisso, exclamou ela. Você é um luxo. Isso não é um homem. É uma verdadeira ameba. Ele é antissocial, fechado, um filhinho da mamãe tímido. Ele não dá um passo sem a mãe. Até a trouxe pro casamento. Esse cara é um fracassado. Então nem pense nisso. Você me entende? Entende. Entende, riu Lia. Vai lá se divertir. Vem comigo, chamou Daniela. Não, vou ficar sentada. Você sabe que eu não gosto de tudo isso. A moça fez uma careta. A noiva correu para dançar e Lia ficou sentada à mesa. Ela prestou atenção nas palavras da amiga sobre o rapaz, mas de uma forma completamente diferente do que Daniela esperava. Lia achava que aquele tipo de homem era o parceiro ideal, um marido que precisaria de sua esposa, e a esposa
por sua vez, poderia influenciá-lo e guiá-lo na direção certa. Lia decidiu. Ela se levantou da mesa e, com um andar suave, dirigiu-se ao rapaz. Com o sorriso mais doce no rosto, a moça sentou-se na cadeira ao lado. O rapaz estremeceu de surpresa. Uá? Disse Lia. Oi, respondeu o estranho, confuso, olhando nervosamente para os lados. Eu atrapalhei? Perguntou a moça. Não, não. Balançou a cabeça o rapaz. Estou apenas de olho na minha mãe. Ela está um pouco doente, então eu preciso sempre mantê-la sob controle e levá-la a todos os lugares. Se eu a deixar sozinha, posso perdê-la. Para sempre. Mas me desculpe por falar de coisas tristes. No casamento dos nossos amigos, um sorriso satisfeito brilhou no rosto de Lia. O rapaz não era um filhinho da mamãe. Ele apenas cuidava de uma mulher doente. A propósito, meu nome é Lia. A moça estendeu a mão. E o meu é Ricardo. O rapaz sorriu timidamente e apertou a mão que a moça lhe estendeu. Prazer em conhecê-lo. Continuou sorrindo, disse Lia. Eu vi que você não dança, não bebe, não participa das brincadeiras e pensei que tinha encontrado uma alma gêmea. Eu não gosto de toda essa diversão, pelo menos de participar dela. Mas observar de longe pode ser divertido. Você tem razão, eu também não gosto de tudo isso, concordou Ricardo. Prefiro a calma e o silêncio. Eu também, concordou Lia satisfeito. Uma conversa começou entre os jovens e Lia se convenceu de que Ricardo era realmente um homem inseguro, tímido e reprimido. Seu pai, na infância, os humilhava constantemente, a ele e à mãe. Não dava valor ao filho e sempre dizia que ele não era capaz de nada, nem mesmo de encontrar uma namorada, porque era feio e não se cuidava. E assim aconteceu. Ricardo já tinha 32 anos e ainda não tinha tido nenhum relacionamento sério. Seu pai morreu há 10 anos e isso abalou muito a mãe, que começou a adoecer após a perda. Ricardo teve que assumir os cuidados dela, deixando de lado até mesmo as esperanças de ter uma vida pessoal. E agora eles conheceram Lia. Conversaram bastante e até dançaram algumas músicas lentas. No final da festa, a moça estava certa de que conseguira encantar o potencial noivo. Por isso, Mila sorriu e disse: Obrigada pela companhia, Ricardo. Foi um prazer te conhecer. Seu pai estava errado. Você é uma pessoa muito interessante e boa. Obrigado, Lia! Sorriu o rapaz, envergonhado. Então, pensou por um segundo, juntou forças e disparou. Quem sabe a gente se encontra um dia? Com prazer, sorriu Lia. Para você estou sempre livre. E assim começou a comunicação deles. Eles se encontraram uma vez, depois outra e uma terceira. Lia habilmente guiava o rapaz para onde ela queria. Ela fez com que ele a pedisse em namoro. E logo, com cuidado e sem ser insistente, o levou a pedi-la em casamento. A moça aceitou se casar com ele. Ela não sentia um amor imenso pelo futuro marido, mas satisfazia poder guiá-lo, permanecendo a chefe oculta da família. Lia sabia que Ricardo nunca diria uma palavra contra ela se ela continuasse a guiá-lo e apoiá-lo com competência. Logo eles tiveram um casamento modesto e tranquilo, onde estavam apenas as pessoas mais próximas. Entre os convidados estava Daniela, que, oh puxa, festa. Aproximou-se da amiga e disse: Sabe, quando eu te vi dançando com ele no casamento, fiquei furiosa. Mas hoje vejo que você está feliz e te parabenizo de coração. Estou muito feliz que você encontrou sua felicidade. Obrigada, amiga. Respondeu Lia calorosamente. Ricardo é um homem maravilhoso e ele não é nada do que parece à primeira vista. Espero que sim, querida. Sorriu Daniela e abraçou a amiga. De qualquer forma, eu te desejo apenas felicidade. A vida de casados de Lia e Ricardo se desenrolava de forma bastante tranquila. O rapaz trabalhava com um salário mínimo. Isso não satisfazia Lia. Ela entendia muito de negócios e se orientava bem no mercado de diversos serviços. Por isso logo começou a incentivar sutilmente o marido a querer mais. A moça frequentemente dizia ao marido como ele era maravilhoso, experiente e trabalhador, insinuando que ele merecia mais. Você não deveria trabalhar por uma mixaria, mesmo que tenha sido um amigo que te arrumou este emprego, dizia Lia.
E no seu lugar, eu pensaria se ele é realmente um amigo. Afinal, ele te ofereceu um cargo mínimo com um salário miserável, enquanto você pode ganhar muito, muito mais, porque você merece. Aos poucos, Ricardo começou a ouvir a esposa, mas descobriu-se que ele estava completamente perdido e simplesmente não imaginava o que fazer. Eu não sei fazer nada, dizia Ricardo. Quem vai me querer com essa idade? Sem experiência de trabalho, as portas simplesmente se fecharão para mim e nem vão me ouvir. Eu nem tenho quase nada para escrever no currículo para um empregador. E por que você precisa ir a um empregador se você pode abrir seu próprio negócio e se tornar um deles? Sorriu Lea. Você está brincando, né? O rapaz franziu a testa. Que negócio? Você está falando sério? Totalmente, concordou a moça, abraçando e beijando o marido. Lia, eu não entendo absolutamente nada de negócios, objetou o marido. E mesmo que eu entendesse alguma coisa, que negócio eu abriria? Não faço a menor ideia. Hoje em dia, a concorrência é enorme em todos os lugares. Pam, para isso, você tem uma esposa que entende bem de tudo isso, murmurou a moça no ouvido de Ricardo. Um ano após o casamento, Lia finalmente convenceu o marido a abrir seu próprio negócio. A moça analisou cuidadosamente a situação do mercado, encontrou um nicho com poucos concorrentes e no qual era possível trabalhar com sucesso. Do zero, ela criou para o marido um plano de negócios e lhe apresentou. Tudo pronto, literalmente de bandeja. Ricardo só precisava se registrar e começar a trabalhar. Ora, pá, duvidava muito. No entanto, ouviu a esposa e começou a trabalhar. No início, as coisas iam de mal a pior. Nos primeiros 6 meses, Ricardo teve prejuízos e não obteve nenhum lucro. Tudo isso pressionava muito o rapaz e por causa disso, olhou frágil psique do rapaz começou a falhar. Ele várias vezes pensou em desistir de tudo, mas Lia sempre esteve ao seu lado. Eu não aguento mais. Você entende? Gritou Ricardo uma vez. O que você quer? Eu não consigo fazer isso. Ricardo, acalme-se, dizia a moça em voz baixa. Pare de ficar tão nervoso. Tudo vai dar certo. O que vai dar certo? Lia, o homem estava desesperado. Você não vê que estamos perdendo dinheiro? Temos tantas dívidas. Como vamos resolver tudo isso? Vamos cobrir tudo quando você se tornar bem-sucedido. Sorriu a esposa. Você é simplesmente insuportável. Ricardo levantou as mãos. Lia, tire os óculos cor-de-rosa. Já estamos no vermelho há muito tempo. O que você está tentando conseguir? Que ficção casar? E sem meios de subsistência? Hair.com, isso, disse Lia com firmeza. Não entre em pânico. Com isso, você mostra que não acredita. Não só em si mesmo, mas também em mim. Ela tocou carinhosamente a mão do marido. Acalme-se e faça tudo de acordo com o meu plano. Tudo vai dar certo com certeza. Lia, por que você não quer admitir que seu plano não está funcionando? Suspirou Ricardo. E eu quero que você perceba isso agora, antes que seja tarde demais. Quando eu te propus o plano, eu não prometi que tudo seria fácil e rápido, objetou a esposa. Começar um negócio é uma tarefa difícil, custosa e demorada. Primeiro, você trabalha para o seu negócio e depois ele trabalha para você. Comigo não vai ser assim. Balançou a cabeça o homem. Eu não fui feito para o sucesso, para muito dinheiro e para uma vida boa. Isso não é verdade. Objetou Lia e, abraçando Ricardo pelo pescoço, sussurrou suavemente em seu ouvido. Você é simplesmente incrível. Tudo vai dar certo para você. Você se tornará bem-sucedido e terá a vida que você quer e que merece. Eu acredito em você e você deve acreditar em si mesmo. Essas palavras Lia dizia a ele constantemente. Ela entendia que Ricardo era complexado
e que ele precisava constantemente de apoio. Sua persistência e o constante encorajamento ao marido deram resultados um ano depois. Os negócios de Ricardo começaram a decolar gradualmente. O rapaz estava feliz e se alegrava como uma criança. Cada negócio bem-sucedido era para ele uma verdadeira celebração. Nesses dias, Ricardo se divertia e se sentia no topo do mundo. Lia estava satisfeita. Ao contrário do marido, ela não duvidava nem um pouco do sucesso de seu empreendimento e sabia exatamente que a ideia de negócio funcionaria. Ela mesma poderia ter se encarregado disso, mas era importante para ela dar ao seu marido autoconfiança. Ela queria que ele aprendesse a se valorizar, soubesse o seu valor e finalmente encontrasse o sentimento de dignidade própria. Por isso, ela o orientou durante todo o ano e o ajudou a alcançar o sucesso. Os meses se passaram. Os negócios de Ricardo agora iam de vento em popa. Ele começou a ter lucro, que crescia a cada mês. O rapaz mudava gradualmente. Ele frequentemente pedia conselhos a Lia, mas a moça sentia que Ricardo estava mudando por dentro. O homem começou a parecer mais imponente, se portava com mais confiança em público e quase não tinha problemas de comunicação. Quando a empresa se estabeleceu o suficiente, Ricardo começou a ser convidado para vários eventos, conferências e congressos, para onde ele, apesar do tema e da formalidade, sempre ia com sua esposa. Durante esses anos, Lia e Ricardo só se comunicavam um com o outro e seus amigos gradualmente desapareceram. Lia deixou o trabalho porque, assim que a renda do marido lhes permitiu pagar as dívidas e garantir uma vida digna, Ricardo insistiu que a esposa pedisse demissão e ficasse em casa. Ele demonstrava um ciúme doentio. Ele tinha ciúmes de sua Lia com todos e, por isso, gradualmente, a moça se tornou uma reclusa e agora se alegrava com cada saída, pois lá ela podia conversar com outras pessoas, discutir negócios e simplesmente conversar sobre assuntos diversos. No entanto, mesmo nos eventos sociais, Ricardo não a perdia de vista por um segundo e bastava um homem qualquer parar ao lado de Lia para conversar. Ricardo imediatamente aparecia ao lado da esposa. Ele não era rude com o interlocutor e não brigava com a esposa, mas sempre controlava sua comunicação com os homens. Lia não se opunha ao controle do marido, não contestava e não se indignava. A moça preferia não lhe dar nenhum motivo para ciúmes e desconfiança. Ela entendia que o marido precisava dela. Lia lhe dava a calma e a autoconfiança que lhe faltavam desde a infância. No entanto, ao cuidar do marido, a moça se esqueceu completamente de si mesma e, em alguns anos, transformou-se em uma simples dona de casa. Ricardo prosperou, fez amigos muito influentes e muitos contatos vantajosos. A empresa se expandiu várias vezes e agora era um verdadeiro conglomerado que rendia ao seu proprietário um lucro impressionante. Onde você vai? Perguntou Lia uma noite, ao ver o marido vestindo um terno. Ah, por aí, respondeu o rapaz, lançando-lhe um olhar rápido no espelho. Foi convidado para um evento. Vou ter que ir. Lia franziu a testa. E por que você não me disse nada? Perguntou ela. Eu não vou com você? Não. Balançou a cabeça Ricardo. Neste evento, eu vou sozinho. Por quê? Lia franziu a testa ainda mais. O rapaz se aproximou dela e, colocando as mãos em seus ombros, olhou em seus olhos e sorriu. Querida, lá vai ser muito chato. Além disso, ela piscou. Lá só haverá homens. A moça sorriu aliviada. Tivesse dito logo. Desculpe. O marido deu um beijo em sua bochecha. Preciso ir. Volto logo. Vou te esperar? Disse Lia com ternura. Ela não deu importância a esse incidente, mas depois se descobriu que este foi o primeiro sinal de alerta que sinalizava problemas em seu relacionamento. Naquela época, enquanto a moça achava que estava tudo bem entre eles, Ricardo começou a notar todas as falhas, e isso não o agradava em nada. O rapaz passou a ficar cada vez mais tempo no trabalho e a ir a reuniões sem a esposa. Lia acreditava, porque Ricardo tinha negócios, algumas questões urgentes que exigiam sua participação. Até que um dia, completamente por acaso,
o viu no noticiário. A moça preparava o jantar e o apresentador falava sobre um almoço luxuoso que o prefeito da cidade havia oferecido no dia anterior. No salão reuniram-se todas as personalidades importantes da nossa cidade e agora vamos conversar. Com uma delas, tagarelava o repórter. Ricardo Vladimirovich, o senhor poderia nos responder a algumas perguntas? Lia parou. A faca com que ela cortava os legumes parou, sem cortar o pepino. Ela se virou bruscamente e viu na tela da televisão seu marido. Ele estava na entrada de um restaurante caro e sorria radiantemente para a câmera. Ricardo Vladimirovich, o que achou do almoço? Oferecido pelo nosso prefeito? Perguntou o repórter. Tudo, como sempre, simplesmente maravilhoso, respondeu o homem. E piscando, acrescentou. E poderia ser de outra forma. Não tínhamos dúvidas. Concordo, o repórter. Que questões foram discutidas neste evento? Bem, sobre isso eu simplesmente não tenho direito de falar. Riu Ricardo. A perguntas como essa, só o próprio prefeito pode responder. Ele olhou para o relógio e disse: Com licença, preciso ir. Ricardo Vladimirochin, uma última pergunta, disse o repórter com insistência. E quando o homem concordou, fez a pergunta: onde está sua esposa? No almoço, todos estavam com suas caras metades. E você está sozinho. O que aconteceu com Lia? Tá tudo bem com vocês? O sorriso no rosto do jovem desvaneceu-se um pouco, mas ele rapidamente se recompôs e abriu novamente os lábios. E está tudo bem conosco. Não se preocupe, assegurou ele. Minha amada Lia simplesmente não está se sentindo bem e eu não pude forçá-la a vir aqui comigo, pois amo minha esposa e cuido dela. Agora, com licença, eu realmente preciso ir. Estão me esperando em casa. Sim, claro. Obrigado pela entrevista, Ricardo Vladimirovich. E nós desejamos uma rápida recuperação para a esposa de Ricardo. E esperamos que, na próxima festa, vejamos a família feliz, completa. A reportagem terminou e Lia continuou parada, olhando fixamente para a tela da televisão com um olhar perdido. Ela ficou chocada com o fato de Ricardo a ter enganado o marido justamente no dia do almoço solene. Garantiu a ela que tinha em jogo um negócio muito lucrativo e por isso ele precisava se encontrar pessoalmente com o parceiro. E ele mesmo foi para a casa do prefeito, deixando a esposa em casa e declarando para todo o país que ela estava doente. Isso não cabia na cabeça de Lia. A moça se recompôs e, embora estivesse muito magoada, terminou de preparar o jantar, pôs à mesa e ficou esperando o marido voltar do trabalho. Ricardo se atrasou novamente. Lia comeu sozinha e ficou na cozinha. Ela decidiu firmemente esperar pelo marido e descobrir por que ele estava mentindo. Não só para ela, mas para uma audiência de milhões. Lia ouviu-se uma voz baixa. A moça estremeceu e abriu os olhos. Lá fora estava escuro. Diante dela estava Ricardo e a acariciava suavemente no ombro. Lia piscou. Acontece que ela tinha adormecido enquanto esperava pelo marido. Por que você está dormindo aqui? Perguntou ele. Eu estava te esperando. E adormeci. Desculpe, eu me atrasei, suspirou Ricardo. Tantos afazeres, que é simplesmente um horror. Que afazeres, Rue? Perguntou Lia, levantando a cabeça. Como o prefeito. Ou, talvez, com o próprio presidente? Do que você está falando? Franziu a testa o rapaz. Não finja que não entende. A esposa revirou os olhos. Oi, sai de tudo. O que você sabe? Ricardo ergueu as sobrancelhas. Explique. Porque eu não entendo do que você está falando. Você está mentindo para mim, usando os negócios como desculpa. E você mesmo vai a almoços solenes, sozinho, sem mim, e diz a todos que estou doente. Nos olhos do homem refletiu surpresa, seguida de confusão. Ele piscou várias vezes. Como? Cometeu ele? Mas se calou. Eu vi as notícias, respondeu a esposa. A pergunta não feita. Malditos repórteres, resmungou Ricardo. Eu sabia que eles trariam problemas. O problema não são os repórteres, Frio, disse-lhe. O problema está em você. Você mente
Por isso, aquele que te desmascara parece culpado para você, mas antes de culpar alguém, resolva-se. Você é sempre tão sensata, sorriu o rapaz. Uma verdadeira psicóloga de casa, um achado para um marido infiel. Não brinque com isso, observou Lia e, cruzando os braços sobre o peito, acrescentou: eu ainda estou esperando uma explicação sua. Ricardo bufou e se virou. Ele andou nervosamente pela cozinha e então, de repente, virou-se bruscamente para a esposa e exclamou: e que explicações você espera? Diga-me. Quais? O que eu devo te explicar? E você acha que não tem nada a explicar? Lia ergueu as sobrancelhas. Você se mima. Nós sempre saíamos juntos. As pessoas sabem disso. O que mudou agora? Você, Lia, exclamou Ricardo. Isso soou tão inesperado que Lia ofegou. Ela olhou para o marido, espantada. O quê? O que você ouviu? Respondeu Ricardo bruscamente. Mas o que eu tenho a ver com isso? Perguntou a moça, espantada. Olhe para si mesma! Exclamou o rapaz, irritado, perdendo a paciência. Você parou completamente de se cuidar. Quando não tínhamos dinheiro, quando estávamos endividados, você encontrava tempo e recursos para ir ao salão de beleza, fazer as unhas ou qualquer outra coisa. E o que aconteceu com você agora? Eu ganho muito dinheiro e minha esposa parece uma dona de casa pobre. Agora eu circulo em meios onde há pessoas muito importantes, de alto escalão. E como posso te apresentar a eles? Você simplesmente me envergonharia na frente deles. Você parou completamente de se cuidar e depois se surpreende. Por que eu te deixo em casa? Terminando seu discurso, Ricardo respirou fundo, tentando se acalmar. Lia olhava para ele e não conseguia acreditar que as palavras realmente vinham de seu marido tímido e reprimido. Ela se dedicou tanto a cuidar dele que não percebeu como ele mudou. Diante dela estava um Ricardo completamente diferente. O rapaz não era mais tímido ou reprimido. Ele se transformou em um homem bem-sucedido, confiante, e isso foi inteiramente mérito de Lia. No entanto, o marido não achava isso, e agora se envergonhava dela, que lhe deu tudo. O que ele teme agora? Dela, que o apoiou ao longo de todo o caminho. Ele a valorizava tanto. E agora, quando ele se tornou bem-sucedido e confiante, a esposa não era mais necessária para ele. Lágrimas brotaram nos olhos da moça. Como você não tem vergonha? Perguntou ela. Eu te apoiei por tantos anos. Te ajudei com a empresa, estive ao seu lado nos momentos mais difíceis. Seria melhor se você pensasse em si mesma, declarou o rapaz. Olhe, o sucesso que eu alcancei e você nem tem um hobby. Cuidasse de si mesma, se dedicasse a algo que gosta. Eu me dedicava a algo que gostava, retrucou a moça. Trabalhava e depois se acomodou, relaxou e se tornou uma desleixada. Se surpreende. Por que eu saio sem você? Com essas palavras, ele se virou e saiu da cozinha. Alguns segundos depois, porta do quarto bateu com força. Lia ficou sozinha. Ela enterrou a cabeça nas mãos e chorou amargamente. Cada palavra do marido feria profundamente a moça. Lia chorou por quase uma hora. Depois foi dormir na sala de estar. Ela não queria deitar na mesma cama com Ricardo. A moça passou a noite sem dormir. Ela pensou muito e pela manhã um plano se formou em sua cabeça. Lia se levantou e, olhando para seu reflexo no espelho com um olhar frio, franziu a testa. Ela se examinou criticamente e percebeu que Ricardo estava certo. A moça realmente começou a parecer pior. Lia ficou muito ofendida com as palavras e ações de seu marido. A moça achava que ele não tinha o direito de falar com ela daquele jeito. Ela se entregou a ele por completo, deu-lhe cuidado e apoio, o levou ao sucesso e ele a pagou como insultos. Lia decidiu dar uma lição no marido. Ela concordou com seu reflexo e saiu do banheiro. A moça começou a cuidar de si mesma, frequentava salões de beleza e gastava enormes quantias em sua aparência. Paralelamente, ela decidiu se lembrar de seu trabalho e começou a fazer o que fazia antes, analisar o mercado e elaborar planos de negócios. Lia ficou muito magoada com as palavras do marido de que ele alcançou o sucesso sozinho. Ricardo parecia ter esquecido que foi ela quem encontrou um nicho lucrativo, analisou o mercado e traçou o caminho do desenvolvimento. Ela trabalhou
e o marido apenas se aproveitou de seu trabalho, declarando agora que conquistou tudo sozinho. A moça decidiu dar uma lição no atrevido. Lia passou vários dias analisando o que estava acontecendo no mercado e... logo... Sub, como agir? A moça se encontrou com uma velha amiga e lhe contou tudo. O que aconteceu? Que ingrato! Indignou-se a amiga. Mas eu sei como dar uma lição nele, Sorulha. E para isso preciso da sua ajuda. Ela contou à amiga sobre seus planos e ela concordou alegremente em ajudar. Uma semana depois, Lia registrou uma empresa à frente da qual estava sua amiga. A moça trabalhava ativamente no desenvolvimento do negócio e, graças ao trabalho árduo, noites sem dormir e persistência, a empresa de Lia crescia a passos largos. Depois de algum tempo, a empresa de Lia começou a competir com Ricardo. Durante esse tempo, o casal conseguiu brigar definitivamente porque a esposa se recusava a ajudar o marido em questões de trabalho. Apareceu um concorrente, disse a Ricardo. Eu não sei quem é o dono desta empresa, mas ele tá literalmente me esmagando. Sinto muito, respondi a moça friamente. Ela não ia contar a Ricardo que ela mesma era a dona da empresa concorrente. A moça não queria que ele soubesse. Até um certo momento, quem o estava arruinando. Foi por isso que ela incluiu no negócio sua amiga, que era a diretora-geral, enquanto a própria Lia era a proprietária do negócio. O nome de Lia permanecia oculto de todos. Todo o trabalho era feito em nome de sua amiga, que Ricardo não conhecia. Por isso, o marido nem desconfiava quem o estava fazendo ou ficar tão nervoso. Eu preciso do seu conselho, literalmente. Implorou Ricardo. O que eu faço? Não sei. De ombros. Ah, mucha. Como assim? Não sabe? Franziu a testa. Oh, rapaz, você sempre me ajudou. Dava conselhos. Dizia como agir melhor. O que mudou agora? Você me disse que conquistou tudo sozinho. Friamente. Sorry you, Lia. Por isso, eu decidi que não vou mais atrapalhar você com meus conselhos, já que você mesmo entende bem de tudo. Oh, pelo amor de Deus, deixe suas mágoas de lado. Revirou os olhos Ricardo. Você vê que estou desesperado. Não me importa. Ricardo, eu não vou mais te dar nenhum conselho. Resolva sozinho. Depois dessa palavra, Ricardo explodiu e disse: há muitas coisas desagradáveis. A moça. O resultado dessa briga foi que Ricardo se mudou para um imóvel alugado e Lia entrou com o pedido de divórcio. Os dias se transformaram em semanas. Ricardo começou a ficar nervoso e cometeu um monte de erros, o que levou a que a maioria de seus clientes fosse para a empresa de Lia. Com o tempo, Ricardo perdeu e orando até se endividou, tentando salvar a empresa, todas as economias. Ele gastou tentando se manter a tona, mas ele não conseguiu. Ou nada. A empresa estava à beira da falência. E então, Lia o passo decisivo em nome de sua empresa. Ela fez a Ricardo uma proposta de comprar sua empresa moribunda e assim cobrar todas as suas dívidas. Ao Roman não restava outra opção a não ser concordar. Você? Exalou ela quando Lia entrou no escritório para assinar os documentos de compra e venda da empresa. Ricardo não disse uma palavra enquanto os advogados discutiam as sutilezas e negociavam os detalhes. O Roman sentou-se e, em silêncio, olhava para sua esposa. Durante esse tempo, Lia mudou muito. Ela emagreceu, comprou roupas caras e elegantes
cuidava do cabelo e da maquiagem. Oh, rapaz, boy, que ele perdeu tudo, o dinheiro e o trabalho, mas o mais importante, ele perdeu a esposa que amava Ricardo, subestimou Lia e agora pagava. Por isso, se pela empresa ele não se importava perder a esposa, ele não queria. Decidiu lutar. Ricardo começou a visitá-lo. Escrevia e ligava com frequência, implorando para que ela o perdoasse e ficasse com ele. E Lia decidiu. Ela retirou o pedido de divórcio e novamente foi morar com Ricardo. Mas ela fez isso não porque o amava, simplesmente o mucha. Sabia que, finalmente, estava grávida. Ela descobriu sua condição justamente quando começaram todas essas brigas, mas não disse nada a Ricardo durante todos esses meses. Lia queria se divorciar dele e criar um filho sozinha, mas decidiu que o bebê precisava de um pai. Além disso, Ricardo implorou tanto para que ela ficasse que ela até sentiu pouco de pena dele. Lia contou a Ricardo que eles teriam um filho e o homem literalmente pulava de alegria. Esta é uma notícia maravilhosa, disse ele, radiante. Sim, finalmente conseguimos. Vamos, vai ver juntos e eu darei tudo ao bebê. Eu tenho condições, disse Lia com firmeza. O quê? O sorriso do rapaz desapareceu e em seus olhos surgiu ansiedade. Oi, vou cuidar do negócio. Você nem precisará trabalhar. Você vai me ajudar. Hum.com. Bebê, se algo não te agradar, eu não te seguro. Eu concordo. Depois de uma pausa, concordou Ricardo. Logo, na família, nasceu uma filha e assim, eles viveram. Lia gerenciava enorme negócio que tomava dela muito tempo e energia. E Ricardo ficava em casa e cuidava da bebê. Isso agradava a todos, mas para todos os eventos, Lia sempre levava consigo Ricardo. Ela não se envergonhava dele e, de todas as formas, até mostrava isso. E o rapaz, a cada vez, sentia remorso por seu comportamento no passado, quando ele deixava a esposa em casa com vergonha de aparecer com ele em público. Carol, ouvinte, se você gostou da história, deixe um like, escreva sua opinião nos comentários e inscreva-se no nosso canal. A história foi lida para você por Tatiana Orlova, autora do conto Yandex 10 Histórias da Vida. E, de todo o coração, desejo a você tudo de bom, muita saúde, cheio de paz sobre sua cabeça, bom humor. E até a próxima história.